A gente já inicia a edição de hoje falando de levantamento de peso olímpico. Já trouxemos muitos detalhes aqui dessa nova modalidade, nova entre aspas, né? Que tem ganhado força aqui no Maranhão. Isso porque o nosso estado conseguiu pódios importantes no Campeonato Brasileiro da modalidade. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui o Isaac Gomes. Isaac, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso esporte. É um prazer te receber aqui. Obrigado. Isaac, vocês estão olhando aqui, Isaac, tá, gente? Ele tem apenas 16 anos, é um verdadeiro fenômeno aí da modalidade e conseguiu pódios importantes, né, no Campeonato Brasileiro Adulto, que foi realizado lá na cidade de Sete Lagoas. Então, fala um pouquinho pra gente aí sobre essa experiência. Então, eu fui nesse campeonato, aconteceu no final de semana retrasado. Fui com o objetivo de bater o índice pan-americano, que o sul-americano já tinha conquistado no começo do ano, que teve uma avaliação técnica no Rio de Janeiro, conseguiu bater o índice sul-americano lá e desde janeiro até agora nessa competição a gente fez um trabalho muito intenso para conseguir bater esse índice pan-americano e conseguiu bater o índice pan-americano, fiquei em terceiro lugar no arranco, quinto lugar no arremesso e quarto lugar no geral. Entendi. Então, a gente está acompanhando algumas imagens aí do Isaac durante a prova lá. Cara, toda vez que vem algum atleta de LPO aqui, eu fico impressionado com o peso que vocês conseguem levantar. Realmente, para quem é leigo, assim como eu, gosto inclusive de acompanhar as modalidades, mas sou leigo no assunto. Inclusive, estive lá no Brasileiro no ano passado, foi realizado aqui na capital. Mas, gente, impressiona muito. Olha só, quanto peso tem aí, Isaac? Aí tem 120 quilos. 120 quilos. Quando eu fazia academia, eu sofria para levantar 60 no supino. 30 de cada lado, e já me achava, viu? Já me achava. Mas realmente é impressionante. E a gente está falando, né, de um atleta como o Isaac, que tem apenas 16 anos e já foi campeão brasileiro, né, sub-17, e conseguindo aí esse pódio importante. Então, Isaac, tem toda uma questão de preparação por trás. Né? O pessoal olha vocês lá levantando esse peso todo, mas não imaginam o sofrimento que é poder chegar nessa performance. Sim, graças a Deus a gente tem uma equipe de treinadores, que é o Dudu e a Lívia, que são treinadores muito importantes aqui no Maranhão, que são treinadores excelentes. A gente tem a nossa presidente Luciana, que sempre corre para levar o nosso esporte, sempre para deixar nosso esporte assim, mais visível aqui no Maranhão e no Brasil. Graças a Deus tem muito apoio dos meus pais também, que me apoiam no dia a dia, que me incentivam a treinar, que me incentivam muito também a continuar no esporte e, se Deus quiser, um dia chegar nas Olimpíadas. Eles me incentivam muito essa parte. Graças a Deus, é muito importante, né? Já também trouxe o exemplo de outros atletas que têm esse apoio dos pais e é importante demais. A gente fala do esporte como esse agente que é de entretenimento, de lazer, mas também é um transformador social. Então você está nessa caminhada, né, desde os 9 anos, né? Desde os 9 anos de idade comecei a treinar por conta do meu pai, que ele fazia crossfit. E aí... Tá livre, inclusive, o pai dele acompanhando o seu ali. Ele começou a fazer crossfit, aí o Dudu, ele me viu, eu desde criancinha sempre fui muito parrudinho assim, muito fortinho. E o Dudu falou pra ele, leva ele pra treinar, que ele tinha uma turma Kids de LPO. E eu comecei a treinar LPO, desde quando eu comecei a treinar eu nunca parei não. Eu realmente me achei no LPO, me achei no esporte. Entendi. A gente, mais uma vez, fica olhando esses registros e não canso de me falar que impressiona, viu, gente? Não é puxando o saco não, mas é porque tem que ter toda uma técnica, toda uma preparação, como o próprio Isaac falou aqui. Eu até peguei minha cola para passar para vocês. Ele, no Brasileiro Adulto, ele conquistou o terceiro lugar no arranco. Para quem é leigo, o que seria o arranco? Arranco é o movimento que a gente faz com a pega aberta, que não para no peito, vai direto para cima da cabeça. Ou seja, pega aberta e direto para cima. Já levanta. Isso. Entendi. E ele também foi no Brasileiro Adulto, no caso terceiro geral do arranco, para coroar a campanha, ele conseguiu bater índices para competir no Sul-Americano. Então, para você chegar nessas competições internacionais, tem que bater índices. Isso. A seleção brasileira, ela... me fugiu a palavra agora. Ela tem índices para poder conseguir ir para a seleção. Parâmetros, então, né? Isso. Então, o índice sul-americano era 253 no total, que é o somatório do arranco com o somatório do arremesso, e 280 o pan-americano. Ou seja, eu fiz na competição 125 de arranco e 155 de arremesso, que bateu o 280 certinho, para poder ir para a competição internacional. Entendi. Então você tem meio que esses pré-requisitos para poder disputar
aí, no caso, levar a nossa bandeira, né, do Brasil, do Maranhão, para essas competições internacionais. Então, a gente está falando aqui sobre o Isaac, tá, gente? Mas diversos outros atletas conseguiram também conquistas importantes. Então, é muito prazeroso, né, Isaac, você ter justamente essa força de um grupo. A gente está falando aqui sobre você, a nossa entrevistada, é claro, mas tem muita gente ali por trás fazendo com que isso aconteça. Com né? certeza. Nossos atletas que foram 6 atletas que foram para o Campeonato Brasileiro agora que aconteceu em Sete Lagoas. Dos 6, 4 conseguiram medalhas. Foi o Caio, o João, a Hanna e a Samara, que conseguiram no total medalhas. E eu consegui bater o índice e também teve o Adriano que foi com a gente e ficou acho que em 6º, se não me engano. No caso, no geral. Isso. Entendi. Então, realmente é uma escola. A gente já, algumas ocasiões a gente teve a oportunidade de receber aqui a Lucena e falar justamente sobre esse avanço do LPO, porque é uma modalidade que muita gente desconhece, né, que passa muitas vezes despercebida. Tem muita gente que tem um carinho especial, né, por essa questão de levantamento de peso, até por conta da academia mesmo, mas como modalidade em si, muita gente ainda desconhece. Então, o trabalho que tem sido realizado aqui no estado, junto com a federação, né, Maranhense LPO, junto com todo mundo que está envolvido, é de fato impressionante, né, esses avanços que a gente teve nos últimos anos, a ponto de levar atletas a levar, na verdade, as nossas bandeiras, né, ao pódio, né, seja em Sete Lagoas, seja no Sul-Americano, ou até aqui no Brasileiro, que foi realizado aqui na capital maranhense. Então, é muito satisfatório. E detalhe, é uma modalidade que você já começa a praticar desde muito cedo. Se eu não me engano, as primeiras competições, assim, a idade mínima para competir tem 9 anos, eu acho, né, 10 anos? Não sei se tem idade mínima. Por exemplo, o filho do Dudu, o treinador, do meu treinador, ele começou a treinar LPO com 3 anos. Então, não tem idade mínima, Claro, assim. logicamente tem que ter certo cuidado. Né? Sim, com certeza. É por isso que a gente trabalha muita técnica. Então, o Dudu tem atletas de 90 anos que treinam LPO. O filho dele começou com 3 anos, então não tem essa idade mínima, assim, nem máxima. Como regra, né? Para Claro. poder competir. Entendi. Agora, a gente está olhando toda essa preparação e todo esse desempenho, essa performance, mas eu queria que falasse um pouco sobre as horas antes, né? Você como atleta, o que o atleta ele faz momentos antes de uma disputa tão importante, seja o Campeonato Brasileiro, seja o Sul-Americano? Tem algum checklist para seguir? Tem alguma dieta rígida? Como é que funciona esse bastidor? Primeiro, o mais importante é consistência de treino. Se o atleta não tiver consistência de treino, ele não vai ter um resultado tão bom. E uma questão de coisas, ter cuidado com o corpo para não se machucar, ter a dieta que no LPO e em vários outros esportes que de categoria precisa bater o peso, então tem que sempre ter esse cuidado assim, com a categoria. Por exemplo, minha categoria é até 88 quilos, entre 79 e 88 quilos. Então eu tenho que sempre estar de olho no peso para não passar, porque... Se passar vai ser desclassificado. Não, se passar pode ter, acho que são 2 horas apesar de 2 horas antes da competição. Então tem até a hora que acaba a pesagem, inicia até a hora que acaba para poder bater o peso. Entendi. Então se o atleta não bater o peso, não conseguir bater o peso da categoria, ele é desclassificado. Entendi. Então, eu acho que a gente até viu isso, essa questão do peso, em competições de... o Mr. Olímpia, né, que tem alguns atletas, quando eles passam do peso, eles até ficam... Tem toda uma preparação, né, para ele perder peso e tal, alguns até passam mal. Eu já vi realmente bastidores, né, sobre isso. E claro, uma competição de alta performance também ela tem justamente esses cenários. Então, a gente vai ter ainda esse ano, né, as competições de sul-americano, né, que vai ser realizado quando? Vai acontecer em setembro, no Equador. O sul-americano, né? E em novembro vai acontecer o Pan-Americano no México. Entendi. Então, para essas duas competições, o time do Maranhão vai estar lá representando. Vou estar lá representando e tem as competições também estaduais, tem os estaduais, a Copa Norte-Nordeste, que vai acontecer lá em Fortaleza em agosto e o time do Maranhão vai em peso para lá, para poder competir. A gente também está com uma equipe de crianças e adolescentes que vão competir o Sub-20 e o Sub-17, o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer lá no Rio em outubro. E trabalhar bastante para as competições esse ano.
Entendi. Então, Isaac, a gente está vendo justamente essa competição, a gente tem, entre aspas, né, um intervalo que seria grande, mas para a vida de um atleta não perde a intensidade. Sim. Então, até lá, até essas duas competições que são de extrema importância, dieta e treinamento todo dia, sempre direto, né? Sim. Normalmente eu treino de segunda a segunda, que de segunda a sexta eu treino LPO e ali de vez em quando, domingo, eu faço trabalho de calistenia. Sim. E dieta também, sempre, mesmo estando fora do período de competição, tem sempre que ter cuidado com o peso. Porque qualquer ali, de vez em quando pode comer alguma besteira ou outra, mas é bem casualmente assim. E aí também tem todo o foco do atleta, né? Com Porque certeza. é difícil demais tentar seguir essa dieta a risco, mas realmente. E tem muita gente que assiste o esporte, principalmente crianças, né, adolescentes, e eu tenho certeza, assim como a gente traz outras modalidades, tem às vezes pessoas com vontade de aprender. Então, se é um atleta, se é algum leigo, né, totalmente, eu gostei, vou querer praticar. Qual é o primeiro passo para você tentar começar a desenvolver o LPO? Vou falar pra gente aqui de São Luís que acho que o primeiro passo é ir atrás do Dudu para começar a treinar, que o nosso CT ele tá localizado no Esportes Village, o CT LPO MA, CT LPO Maranhão. O Dudu e a Lívia são profissionais incríveis, que trabalham com LPO há muito tempo, mas para começar o LPO à vontade de querer aprender, que é um esporte que quem começa a treinar não tem vontade de parar. Um esporte assim que a pessoa se sente bem, tanto fisicamente, a parte do social trabalha muito, principalmente para crianças. Quando eu comecei a treinar, eu era meio tímido e eu comecei a treinar, fui ali tendo contato com crianças ali diariamente, fui amigos. Então é muito importante essa parte social. O LPO aí... Transformador social isso. também. Então é muito importante. Entendi. Então o primeiro passo é procurar aí a Federação Maranhense de LPO, né? O Dudu também já veio aqui, tá, gente? Explicando justamente esse passo a passo. Cara, mais uma vez, parabéns pela conquista. Nos impressiona muito toda essa campanha, né? Não só a sua, mas também de todo o time Maranhão que está levando essa representatividade. E que a gente continue nesse caminho. Tem, como o próprio Isaac falou aqui, claro, é o LPO, mas poderia ser qualquer outra modalidade de você desenvolver o ser humano, né? Seja como a criança, às vezes a pessoa está inserida numa realidade que é muito difícil e você tem um contato com algum esporte, você tem um contato com pessoas maravilhosas, como é o Dudu, né, por exemplo, e você acaba mudando essa percepção, né? Você muda totalmente, né? Como Sim. o próprio Isaac falou, ele era tímido, começou a desenvolver, foi se soltando, foi interagindo e foi virando esse grande atleta, já é um grande atleta e certamente vai dar ainda mais orgulho pra gente. Então, Isaac, só reforçando, teremos ainda os estaduais, né? E agora mais o foco principal é nas competições internacionais. Sim. E também buscar manter o título brasileiro. Ano passado eu consegui ser campeão brasileiro pela primeira vez e trabalhar para manter o título esse ano. Então temos um campeão brasileiro aqui no Tamumá hoje, Moisés. Estamos bem, né? Graças a Deus. Temos aí justamente, e é com muito orgulho que a gente fala isso, tá? Porque o maranhense em si, ele costuma dar valor só ao que é de fora, né? O cara lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, não, a gente tem aqui o maranhense que conseguiu esse título, conseguiu esse feito importantíssimo agora no brasileiro adulto e vai lutar para trazer essa medalha no internacional, né? Com certeza. Continuar o foco aí nos treinos para trazer essa medalha aí pra gente, pro Maranhão. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Sei que a rotina é pegada, treino de domingo a domingo, mas teve esse tempinho aqui para falar com a gente. Vamos continuar acompanhando, é claro, e vamos torcer pelo esse título que vai acontecer no Equador, não é isso? Equador e México. Então tá certo. Muito obrigado, viu, Isaac? Obrigado. Sucesso lá para toda a equipe também. Um abraço aí para a Ana também, para a Luciana, que certamente está acompanhando a gente. E essa modalidade tem crescido tanto, a expectativa é que ela fique justamente ainda maior com esse nível de competitividade, esse nível de atletas. Bora acompanhar e vamos continuar, inclusive, ligado aí nessas competições. A gente vai ter outras agendas, né, ao longo de 2025. E, é claro, qualquer novidade a gente traz aqui na Tela do Esporte.